Eu sou Marcos Moreira Marques, sou pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde concluo o doutorado com o título A Cura do Céu, Cura e Caridade Espírita no Rio de Janeiro da Primeira República. Meus interesses em pesquisa estão relacionados justamente a isso, as práticas de cura e caridade envolvendo religiões mediúnicas. E o meu âmbito de pesquisa tem sido praticamente todo ele voltado para a região do Rio de Janeiro. Sou autor de um dos artigos presentes no livro O Espiritismo em Perspectiva, cujo título é O Espiritismo entre Ciência e Religião no Rio de Janeiro do século XIX. Nesse artigo, nós procuramos discutir o aspecto religioso e o aspecto científico dado por grupos de seguidores da doutrina no início da sua organização no Rio de Janeiro, entre a década de 1870 e o ano de 1900. Durante esse período, é o período onde o Espiritismo ele vai se aproximar do povo, vai trazer um número maior de pessoas interessadas nas práticas relacionadas dentro das casas espíritas que estão nascendo, e muitos deles à procura de cura para doenças e de ações de caridade e de ajuda. Nesse momento, a gente vai ter a constituição de dois grupos que vão desenvolver estratégias diferentes, ações diferentes, motivados por visões diferentes do Espiritismo. Um dos grupos, liderados pelo professor Angelito Torteroli, entende o Espiritismo como uma ciência, ou seja, ela se constitui no estudo dos fenômenos, sobretudo das comunicações, e ela tenta pôr em ação um dos aspectos que Kardec levanta na doutrina, que é a sua tentativa de naturalizar o espírito. Ao fazê-lo, Kardec insere o espírito nos domínios da natureza e cabe às ciências a investigação sobre a natureza. Isso entra em choque com um processo que está se constituindo de forma cada vez mais intensa no final do século XIX, início do século XX, que é o processo que separa áreas e entrega essas áreas a grupos específicos de conhecimento. Então, caberia, segundo esse processo, às ciências, o estudo da natureza, às religiões, as relações com a transcendência, e a política, a administração do Estado. Os Estados vão desenvolver, as nações vão desenvolver práticas a fim de impedir que uma área invada a abrangência da outra, sobretudo no campo da cura, deflagrando leis, ações judiciais, ações policiais que impeçam que as religiões realizem curas, prática que estaria totalmente entregue às ciências, sobretudo à medicina. Essas visões, elas vão entrar em choque, elas vão colidir, em alguns momentos elas vão se aproximar, como acontece no Rio de Janeiro, com a fundação da Federação Espírita Brasileira, mas elas têm estratégias diferentes, elas têm ações diferentes, elas têm modos diferentes de pensar. Então, é isso que nós discutimos no artigo, e convidamos a todos que façam a leitura do texto, que façam a leitura dos demais artigos do livro, e, se possível, contribuam com sugestões, com críticas, com perguntas e questionamentos. Um grande abraço.